aqui na nossa escola dominical, mais uma vez, na 12ª lição. Meu nome é Bispa Luciana, eu coordeno os professores na Escola Bíblica Dominical e nós vamos estar falando nessa aula sobre fruto do Espírito. Não será uma única aula sobre esse tema, um tema abrangente, nós vamos dividir em 4 aulas, mas essa vai ser uma aula introdutória. Não podemos falar do fruto do Espírito se não orarmos ao nosso Pai para que Ele nos conceda graça para falar desse assunto tão abrangente. Então, curva a sua cabeça aí dentro de casa, eu vou orar aqui também. Vamos pedir o Espírito Santo para falar conosco. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua presença nesse momento, para falarmos, Senhor, da atuação do Teu fruto sobre o nosso caráter, a transformação que só o Senhor pode provocar nas nossas vidas. Por isso eu te peço nessa hora, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, que verdadeiramente a Tua palavra, que ela é viva e eficaz e que é poderosa, possa atuar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Pai, nos convencendo daquilo que precisa ser transformado, Pai. Fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no mês de julho é o mês do caráter cristão na nossa igreja. Então, nada melhor do que falar sobre caráter, senão tratar o assunto fruto do Espírito, Por quê? Porque o caráter ele é muito similar ao alicerce de um prédio. Você vê que quando vai fazer uma construção de um edifício, a primeira preocupação é sobre o alicerce. Se o alicerce for bom, for sólido, for firme, a construção ela pode ser muito maior e também ela pode sofrer qualquer tipo de dano, Pode ser uma chuva, pode ser uma tempestade, isso não vai causar que esse edifício venha a cair, porque ela está preparada através do alicerce. A mesma coisa é o nosso caráter sobre uma construção, qualquer que seja, uma construção espiritual, uma construção familiar, uma construção financeira, precisa ser moldada em cima do nosso caráter. Imagina que a gente sempre projeta para os nossos filhos, o melhor. Eu quero que o meu filho seja um médico bem-sucedido, mas imagina um médico sem caráter. Imagina um advogado em que não tem o seu caráter, que é um péssimo pai, que é um esposo adúltero. Então, o nosso caráter precisa sofrer essa transformação. E a palavra de Deus, nos diz sobre a queda do homem. A queda do homem, lá em Adão, quando o homem ele peca, quando ele erra contra o Senhor, e ali nós somos separados do nosso Deus, nosso caráter foi deformado, sofreu em nós a depravação humana, E um abismo vai chamando o outro. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos trouxe a liberdade, de forma que nós podemos sim ter o nosso caráter de volta, devolvido à imagem e à semelhança do Senhor. Então, irmãos, quando o nosso caráter é deformado, quando o nosso caráter sofre alteração lá na queda, muitas das coisas que nós fazemos está condicionada à nossa velha natureza, às nossas falhas, aos nossos erros. Mas o Senhor, morrendo na cruz do Calvário, nos reconciliou com o nosso Deus, com o nosso Criador e nos enviou o seu Santo Espírito. Quando o homem ele reconhece verdadeiramente Jesus como Senhor, quando ele nasce de novo, ele tem o seu caráter regenerado, gerado novamente. Quando ele sofre essa regeneração, esse novo nascimento, há uma transformação de mente, há uma transformação de atitude. Quando Paulo fala lá em Romanos sobre a metanoia, essa palavra de transformação, de mudança de mente, ela é muito interessante, porque ela vai falar sobre a nossa atuação e sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós em conjunto vamos fazer essa mudança. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, o Espírito Santo que tem que transformar o meu caráter. Eu nasci mentiroso, mas eu vou fazer 7 semanas de campanha e aí o meu caráter vai ser transformado. Não é assim.
Por que não é assim? Porque o Espírito Santo quer sim transformar o seu caráter, mas você também precisa dizer não. Você também tem uma responsabilidade sobre isso. E nós vamos ver isso nessa aula através da palavra de Deus. Então deixa o Espírito Santo te convencer aí. Deixa ele colocar o fruto dele sobre você. Então o texto áureo dessa escola bíblica dominical está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que diz: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Todos nós, irmãos, compareceremos diante do tribunal de Deus, né? E as nossas obras serão reveladas pelo fogo, se foram obras de valor ou não, né? Então, esse é o nosso texto áureo. E tem um texto bíblico que nós vamos trabalhar durante todo esse mês de julho, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 25. 16, mas a gente vai pular do 16 para o 22 até o 25. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Quer dizer, quando nós somos regenerados, nascemos novamente, né? O Espírito Santo habita em nós, há uma atuação do Espírito através do seu fruto. Por que eu estou insistindo em fruto e não frutos, como muitos de nós falamos, né? A palavra de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão completa, que até mesmo quando não está num plural, tem um objetivo, tem um motivo de nos ensinar. Fruto no singular. Por quê? Pense numa tangerina com 9 gomos. É o fruto do Espírito. Não dá para você comer um gomo desse. Não, você tem que comer por completo. Os 9 gomos são 9 virtudes que o Espírito Santo nos dá, trabalha no nosso caráter para que a gente possa ser transformado. Lembra que eu falei sobre deformados, né? Através do pecado de Adão? Então, quando, através do pecado, nós fomos deformados no nosso caráter, nós tivemos uma dificuldade de relacionamento com o nosso Deus, conosco mesmo e com os nossos irmãos, com as pessoas. O nosso relacionamento, ele sofreu uma alteração. Então, o fruto, ele vai tratar os nossos relacionamentos. Então, os primeiros 3 frutos, que é o amor, alegria e paz, vai falar de virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Por quê, bispa? Te respondo. Porque quando a gente ama o nosso Deus de todo o nosso coração, como a palavra diz, é o primeiro mandamento. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele está falando de uma totalidade de amor. E quando Paulo fala sobre esse fruto, né, a gente vai ver isso nas divisões de aula muito melhor. Hoje é só uma aula introdutória. Mas quando Paulo fala sobre esse fruto do amor, ele está falando do nosso relacionamento com Deus sendo verdadeiramente devolvido a nós. E aí vai falar de um amor que é a base desse fruto. Se você ama o teu Deus, como a palavra diz, aí, irmãos, você não consegue se imaginar longe daquele que você ama. Então, quando você tem o fruto do Espírito, amor, pelo seu Deus, não tem possibilidade de você negociar um relacionamento com Ele. Então, nós precisamos do fruto do amor para ter devolvido o nosso relacionamento, o nosso contato com o nosso Criador. E aí vai falar sobre a alegria também, né? Que é uma alegria que também é provocada por esse relacionamento com o nosso Deus, devolvida nesse relacionamento da gente com Ele. Por quê? Porque não é uma alegria condicional.
A maioria de nós fala de uma alegria que é condicional. Se tá tudo bem, se eu tô com dinheiro no bolso, se a minha saúde está perfeita, se a minha família tá toda bem, se os meus filhos estão junto comigo, se tem comida na minha casa, aí é alegria. Não, eu tô falando de uma alegria que é provocada por esse amor, por esse relacionamento com Deus. Não é condicional. Pode estar tudo difícil, pode ser tudo sofrível, a tua casa pode estar em total desordem, a tua família pode não estar na maneira como você queria, você pode estar desempregado, com contas para pagar e ainda assim experimentar uma alegria que vem como fruto do Espírito. Ah, bispa, não é possível isso acontecer. É sim. Se a gente for lá em Filipenses capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo aprisionado, mas ele escreve uma carta à igreja de Filipe e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um imperativo, uma ordem de Deus para aquele povo, dizendo que eles deveriam se alegrar. E quem está escrevendo isso é um homem que está encarcerado. Ou seja, ele encarcerado, mas provando do fruto do Espírito e se sentindo alegre no Senhor. E outra virtude que vai falar também sobre o nosso relacionamento com Deus é a paz. Também muito parecida com a alegria. É experimentar uma paz que não é condicional. Pode estar tudo em desordem, pode estar tudo em caos, mas eu experimento a paz que excede todo entendimento. Jesus diz, né? Eu deixo a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, né? É uma paz que Ele nos dá, Ele nos devolve. É a paz de reconciliação com Deus. A palavra diz que o pecado fez separação e fez realmente uma guerra, né? Entre o homem e o seu Deus. Mas Cristo na cruz nos devolveu a paz da reconciliação. Ou melhor, um relacionamento restituído com o nosso Pai, com o nosso Criador. Os próximos 3 frutos já vai falar do nosso relacionamento com o próximo, né? Vai falar de longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes conectadas na nossa relação com o próximo. Irmãos, longânimo com você mesmo é fácil, né? Você ser longânimo, ter uma paciência enorme com você mesmo é fácil, né? Quantos de nós tem paciência com os nossos erros de caráter, com as nossas situações? Agora, ter paz, né? Ser longânimo com o teu próximo, ter uma paciência excessiva com aquele que te persegue, com aquele que fala mal de você. É esse fruto que nós precisamos ter para o nosso relacionamento com o próximo. Ser longânimo, ter uma paciência excessiva. Poxa, mas aquela pessoa falou de mim mais uma vez. De novo. De novo. Mas como você tem um fruto, você vai ser longânimo e você vai ter uma paz com aquela pessoa, independente da ação dela, independente do que ela está fazendo. A benignidade também tem a ver com a disposição, né, de fazer o bem, de ser benigno. E impressionante que a gente vai pensar, né, na benignidade e na bondade, que são muito parecidos, né? A bondade já vai se referir ao que você está fazendo, à atitude, né? A benignidade tem a ver de você pensar em fazer o bem. A bondade já é a ação desse bem. E aí a gente pensa às vezes, né? Eu sou bondoso. Se eu vejo uma pessoa passando uma necessidade, ou se eu vejo uma situação de alguém enfrentando uma condição de rua, morando na rua, eu vou lá, eu vou prover para ela um alimento, eu vou levar um agasalho, eu sou bom por isso. Tá, mas se você consegue ser bom com aquele que não é legal com você, de repente aquele vizinho que fala mal de você, que de repente suja a tua calçada, que de repente arranhou o teu carro, ou que provocou alguma coisa, alguma ação, você consegue ser bom quando ele necessita? É essa bondade que a palavra de Deus está dizendo, é essa benignidade que é o fruto do Espírito, que é trabalhar em nós e em nosso caráter. Outra situação que nós vamos perceber é a virtude ligada ao relacionamento com a gente mesmo, com si. O homem também estava em guerra, né? No pecado, na queda do Adão, o homem também estava em guerra com ele mesmo. A primeira coisa que nós perdemos, irmão, foi a fidelidade. Nós deixamos de ser fiel. E a fidelidade, quando ela é
tirada de nós, fica muito difícil de qualquer tipo de relacionamento. Como que alguém que não é fiel, né, consegue se relacionar com alguém? Quem confia em quem não é fiel? Então, quando o Senhor quis nos reconciliar com a gente mesmo, Ele falou sobre a nossa fidelidade, Ele deu esse fruto que vai nos fazer digno de confiança. Então, tenha o seu caráter transformado através da ação do fruto do Espírito e seja alguém que é digno de confiança novamente. De repente, pela degeneração, pela tua falta de conhecimento da palavra, pelo você ainda não ter tido um encontro verdadeiro com Deus, você teve o seu caráter transformado de forma que você foi alguém taxado e rotulado como indigno de confiança, mas através do fruto do Espírito, você tem novamente a sua confiança depositada e agora você é rotulado como alguém fiel. Também vai falar sobre a mansidão, né, que é poder se controlar, né, a mansidão, irmãos, não tem a ver nem com falar manso, com falar calminho. Não, a mansidão está dentro de você. Tá todo mundo em guerra, todo mundo com ódio, mas você tá manso sobre aquela situação. É um fruto do Espírito também. E o domínio próprio, ele já vai falar sobre um controle sobre os nossos desejos e apetites. Olha só, até isso o Senhor quer trabalhar em nós. Quanto de nós culpamos a falta de domínio próprio? Comi exageradamente porque eu não consigo dominar a minha gula. Não. Quando o Senhor nos reconcilia com Ele, nos dá o seu fruto, até se dominar a gente consegue. Até comer moderadamente, porque a gula também é um pecado, né? A questão sexual, a questão da maledicência, tudo isso o Senhor vai trabalhar em nós, através do seu fruto. Então, a gente pode resumir que amor, alegria e paz vão principalmente apontar na direção de Deus, longanimidade, benignidade e bondade na direção do homem, infidelidade, mansidão e domínio próprio no trato consigo mesmo. Sabe como eu posso ver isso? Até sobre a questão do fruto. Lembra de Jesus quando ele encontra o jovem rico, né? E ele fala, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor pergunta a ele assim, o que você já pratica da lei? E ele fala, né, olha, eu consigo praticar a lei muito bem, eu não cometo adultério, assassinato, eu não roubo. Então ele fala muito sobre tudo que ele deveria fazer com o outro, com o próximo, e ele praticava isso mesmo. Então o Senhor fala assim, muito bem, então vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Só que ele era um homem rico, né? Era um homem de posses, e ele não conseguiu fazer aquilo que o Senhor colocou para ele. Por quê? Porque ele tinha uma dificuldade do fruto do seu relacionamento com o Pai. Ele não conseguia amar o Pai sobre todas as coisas. Então você percebe que ele cumpria os mandamentos com o próximo muito bem, mas o primeiro mandamento, que fala sobre amar a Deus sobre tudo, amar a Deus com todo o coração, ele não conseguia praticar. Então olha como externa realmente da nossa depravação moral, da nossa situação de deformidade, do nosso caráter, de que nosso relacionamento com Deus também foi deformado. Paulo também vai falar, né, no final desse capítulo 5, contra essas coisas não há lei. Por quê? Qual é a função da lei lá no Antigo Testamento, né? A lei era controlar, restringir e impedir. Paulo diz, até no livro mesmo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer assim, olha, antes vocês quando tinham a lei veio para vocês como um aio, como um pedagogo, ou seja, a lei nos ensinava o que a gente tinha que fazer, mas agora como a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, mudando e transformando o nosso caráter, desenvolvendo em nós o seu fruto. Aí, irmãos, contra essas coisas não há lei, não há uma necessidade, né, de limitação, não há. Porque se você faz isso, não precisa uma regra dizendo o que você deve ou não fazer. Já está dentro de você. Quando você age em desacordo com a palavra de Deus, o próprio Espírito fala para você. Né? A tua consciência mesmo, o Espírito Santo fala lá na tua consciência e você lembra que você está errado diante daquela situação. Outra coisa, né, que Paulo vai tratar muito bem nessa carta aos Gálatas, capítulo 5, é sobre as obras da carne.
Eu li o texto sobre o fruto do Espírito, mas se você ler um pouquinho anteriormente, versículos acima, ele vai falar sobre as obras da carne, vai falar sobre a atuação da nossa natureza humana, né? E ele vai falar sobre essa guerra que existe no nosso interior, muito similar ao que acontece em Romanos 7. Paulo trata aqui em Gálatas 5 também sobre essa oposição, e ele diz que nós enfrentamos isso todos os dias em nós. Irmãos, nós crentes enfrentamos sim, na nossa velha natureza, aqui dentro de nós, todo dia, ela tentando fazer com que a gente se oponha à vontade de Deus, se oponha ao que o fruto do Espírito nos diz que temos que fazer, ao que o Espírito Santo nos convence a fazer. Por que eu falo isso sobre os cristãos e não sobre aquele que tem um conhecimento da palavra ou que não nasceu de novo? Porque esse já está entregue a si mesmo. Então esse pratica a obra da carne comum. Normalmente ele não tem a atuação do fruto do Espírito, ele ainda não foi regenerado, ele ainda não experimentou, um novo nascimento, a mudança, a transformação. Então, como ele ainda não experimentou isso, ele está entregue a si mesmo, ele vai realizar, mas nós não, os nossos olhos foram iluminados, nós temos o conhecimento da verdade, nós conhecemos a palavra de Deus. Então há uma guerra dentro de nós sofremos essa oposição o tempo inteiro. Mas, e quantos usam isso, dizem assim, ó, eu até coloquei esse trecho aqui na nossa aula da EBD. Alguns acreditam que por causa dessa situação da carne, das obras da carne, que esse seja o nosso destino. Por isso se entregam a si mesmo, a seus desejos pecaminosos. Mas esquecem de que a palavra de Deus responde como podemos nos ver livre do controle da nossa natureza humana. Olha que palavra esplêndida é a palavra de Deus, Ele apresenta um cenário para nós, obras da carne, fruto do Espírito. Fala de uma oposição que ocorre dentro de nós, fala de uma guerra que ocorre no nosso interior, mas ele apresenta também uma solução. Tá onde essa solução? Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: por isso vos digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Se você permite que o Espírito Santo seja o seu guia, se ele direcione os seus passos, se você deixa ele falar para você, se você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o único livro em que o autor está junto com a gente, nos convencendo, ensinando a gente sobre essas verdades espirituais. Irmãos, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender, eu não consigo ter uma compreensão. Convido o autor para estar com você nessa leitura. Fala para ele, abre o seu coração. É porque a gente quer ler a Bíblia com uma atenção dividida. A gente quer ler a Bíblia, mas quer passar um tempo vendo uma televisão, Às vezes estou lendo a Bíblia com a televisão ligada, ou às vezes estou lendo a Bíblia, mas já pensando em quanto tempo eu vou ter para parar. A atenção dividida, você nunca vai conseguir entrar naquela leitura. Mas se você fizer uma oração ao Senhor, Senhor, esteja comigo nessa leitura, me ensina, que o teu Espírito possa abrir o meu entendimento. Irmão, você vai experimentar verdades espirituais, elas vão te convencer, elas vão te transformar. A palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Ela não é inoperante, não, ela não é parada, não, ela não é morta, é uma palavra viva, ela provoca essa transformação no nosso interior. Então, Gálatas 5 vai dizer, olha, deixa o Espírito guiar. Se você for guiado pelo Espírito, for direcionado, nunca mais você vai satisfazer a tua natureza humana, os desejos, os anseios da tua natureza humana. Aí eu faço uma outra pergunta, Mas como eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo? Gálatas também responde isso, no capítulo 5, de novo, versículo 24 diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Irmãos, se a gente foi crucificado com Cristo Jesus, nós vamos crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, a nossa natureza humana vai sofrer essa crucificação. E olha aqui que é muito interessante o que Paulo está falando sobre essa questão da crucificação. Sabe por quê? Quando a gente para pensar, quando Jesus está
ali sendo seguido pelos discípulos, sendo seguido pela multidão, toda vez que ele realizava um milagre, que ele multiplicava pães, que ele curava enfermos, vinha sempre aquelas pessoas emocionadas, né? Sempre tem, irmãos, aqueles que são levados pela emoção, né? Só que a emoção não sustenta, né? Emoção é um sentimento que é passageiro, é igual a raiva, quando você explode de raiva. Ninguém tá com raiva 100% do dia. Não, vai ter uma explosão de raiva e daqui a pouco vai voltar a si, né? Ou qualquer outro sentimento, ele é passageiro. Então, muitos ali emocionados iam até Jesus após um grande feito, após Jesus falar sobre a palavra, após o milagre realizado, e falava para o mestre assim: eu quero te seguir, eu quero me tornar o seu discípulo. E o mestre sempre falava, né, o que aquela pessoa precisava fazer. E muitas das vezes, Jesus não mente para nós em nenhum momento, né? Ele fala a realidade de o que é uma vida de discipulado. E ele falava assim: olha, quer me seguir? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem outro passo. Então, o primeiro passo é se negar, depois é tomar a sua cruz. Então, quando Paulo fala sobre essa crucificação da carne, ele está fazendo uma alusão a essa crucificação que os romanos colocavam, né? E que Jesus experimentou. Como que era essa morte por crucificação, irmãos? Aquele que estava em delito, em erro, ele pegava a sua cruz, ele ia carregando aquela cruz até o momento da execução, até o local em que aquela pessoa ia morrer. Então Paulo fala assim, ó, Jesus fala, né? Pega a sua cruz, e Paulo fala, crucifica a sua carne nessa cruz que você levou. Então o que a gente precisa fazer? Crucificar a nossa carne. Precisamos pregar ela no madeiro, precisamos fazer morrer essa carne, para que ela não tenha atuação realmente sobre nós. Isso está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Olha o que diz. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Olha só que interessante, né? Lembra que eu falei que muito de nós acreditávamos que a nossa libertação, a nossa transformação viria através de 7 cultos de libertação, né? Muitos pensavam assim, dando uma responsabilidade para Deus e tirando essa responsabilidade de nós. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão aonde? Dentro de nós. Olha, nós, quando estávamos com o nosso caráter deformado, lá na queda, não tinha jeito, estávamos sob o domínio do pecado. Mas uma vez regenerado, o que Jesus conquistou na cruz do Calvário sobre nós foi o cancelamento das nossas dívidas. E Ele também conquistou que não fôssemos mais dominados pela nossa velha natureza e nem pelo pecado. De forma que nós podemos dizer não. Então, quem faz morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão aqui dentro? Quem tem que fazer isso? Eu mesmo. É uma responsabilidade que é minha. Paulo trata isso na igreja de Colosso. Ele escreve uma carta falando, olha, faça morrer. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Se Paulo trata lá com a igreja de Gálatas, né, que a velha natureza precisa ser crucificada, né, precisa ir para esse lugar de morte, para a estaca de execução, aqui ele já fala sobre a velha natureza como uma roupa. E aí ele fala, tira essa roupa, né? Essa roupa velha, essa roupa de vergonha, essa roupa que é um rótulo ruim sobre a sua vida, se despiram da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas, e depois ele fala assim, agora revistam-se da nova natureza. Tira essa roupagem velha, vista-se com uma nova roupa. Qual é essa nova roupa? A sua nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele.
Quando, irmãos, que eu vou tendo o meu entendimento renovado? Como que eu vou adquirindo essa maturidade espiritual e tendo essa tangerina de 9 gomos, que é o fruto do Espírito? Quando? Quando eu consigo, irmãos, a cada dia mais conhecer o meu Criador e me tornar semelhante a Ele. Por isso que a palavra de Deus é indispensável sobre a nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento, através da palavra de Deus, através da atuação do Espírito Santo, através daquilo que nós vamos permitindo Ele atuar em nós, que vai a cada dia nos fazer parecidos com Cristo Jesus. É impressionante que a gente gosta de se espelhar em pessoas, Queria tanto ter o cabelo do fulano, queria tanto me vestir como alguém se veste, ou falar como um irmão fulano de tal, Mas o nosso modelo, alguém que nós deveremos querer parecer, é o modelo que temos que chegar de acordo com a palavra de Deus, é Cristo Jesus. Até que todos cheguemos à mesma medida do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo Jesus. Ele que precisa ser o nosso modelo, é Ele que nós precisamos seguir, Ele que precisamos nos espelhar. Mas aí você vai lembrar, de Jesus como Ele era, Jesus, ele não tinha a necessidade de se afirmar. Jesus, Paulo fala isso lá para a igreja de Filipe também, que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Qual a forma que você quer assumir? Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma servil, Ele fala para os seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, ele é o modelo que nós devemos chegar, Nossa nova vida, ainda em Colossenses capítulo 3, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Olha que lindo, Não tem filhos prediletos, não tem irmãos. Só pode usar a nova natureza de Deus aquele que conhece, que tem 3 faculdades. Não. O escravo e o livre, o gentio e o judeu, o inculto e aquele que conhece demais, todos têm a Cristo, todos experimentam essa nova natureza e todos podem ter o fruto do Espírito atuando em si. Então Paulo está falando da nossa ação sobre nós mesmos, nós que crucificamos a nossa velha natureza. Agora ele não está falando só de morrer, mas, porque Paulo fala assim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então ele está falando sobre morrer. Só que nesse momento ele já está falando assim, sobre matar. Mata essa velha natureza aí. Acaba com ela. Porque ela que pode estar te fazendo errar. Ela que pode estar te fazendo não prosseguir na atuação do fruto do Espírito em você. Então, para terminarmos, eu digo para você, se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Deixa ele guiar as tuas decisões, as tuas escolhas, a tua emoção também, Porque muitos de nós somos guiados pela emoção. E como eu falei, a emoção é passageira, a emoção é um sentimento. Ele não resiste durante muito tempo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Fala para ele, olha, eu preciso desse fruto aqui. Começa a observar através dessas aulas posteriores que teremos, onde vamos tratar mais com afinco, com mais clareza, trazendo as palavras no grego, dizendo os significados dela, fazendo realmente uma tradução legal para vocês, ensinando o que esse fruto está falando. Começa a observar qual fruto está te faltando, qual que você precisa trabalhar dentro de você e começa a orar, Senhor, me ajuda. Mas é o que eu te falei, não adianta colocar essa responsabilidade sobre o Senhor e não ter responsabilidade sobre isso. O Senhor quer que você se responsabilize. Faça morrer. Então comece a pensar, que fruto está faltando sobre mim? De repente você é alguém que falta benignidade, Essa ação do bem. De repente alguém que falta domínio próprio, alguém que é explosivo. Isso está debilitando o seu caráter cristão. Porque não adianta você ser alguém fiel, ser alguém que é longânimo, é benigno,
mas é alguém explosivo. Olha só, acaba invalidando tudo aquilo que você fez. Então começa a analisar, faz o que a palavra de Deus nos ensina, né? Toda vez que vocês se reunirem para sentar e ceiar, examine-se, pois, a si mesmo. Começa a olhar para dentro de você, começa a se observar e dizer se você tem esse fruto ou não. Esse aqui, olha, bispa, esse aqui eu até tenho. Esses com relação a Deus, tô até melhorzinha. Mas os com relação ao próximo tá difícil para mim. Ou com relação a si mesmo, né, comigo mesmo também tá difícil. Começa a identificar isso. E eu creio que o Senhor vai atuar sobre você. Porque a primeira passo para mudar é reconhecer aquilo que está errado. Ninguém muda sem um reconhecimento. A pior coisa, né, é quando a pessoa acha que ela já está muito bem, né? João até fala isso, né? Aquele que diz não ter pecado já cometeu pecado. Então, quando a gente diz, poxa, eu tenho tudo aqui, estou 100%, tem alguma coisa de errado, né? Todos nós ainda estamos naquele processo, como diz a palavra de Deus, a vida do justo é semelhante à luz da aurora, vai raiando, raiando até ser um dia perfeito, né? Isso diz em Provérbios. Quer dizer, todos nós estamos em construção, todos nós estamos enfrentando processos de transformação. Não fomos transbordados ainda, né? Não fomos arrebatados, ainda estamos aqui no nosso corpo, então estamos nesse processo de transformação. Não estamos com o nosso corpo glorificado, então ainda há coisas que o Espírito precisa trabalhar em nós, mas permita, não se oponha a isso, não seja uma oposição ao trabalhar do Espírito Santo. Com certeza você vai ter o seu caráter transformado, com certeza você vai experimentar a atuação do fruto do Espírito, de forma que quando olhar e falar, poxa, aquela Luciana ali não é como a de antigamente. A Luciana de antigamente era alguém que não era fiel, né? Ela mentia, então não dava para ter uma certeza daquilo que ela estava falando. O caráter dela era duvidoso, mas através da atuação do Espírito houve uma transformação, de forma que ela sim agora é fiel. Quando ela fala a verdade, não é mais uma mentira, não é mais alguma coisa que precisa ser colocado, né, na balança, não, a verdade nas palavras dela. Amém? Fique com essa palavra de Deus, essa é a nossa aula da escola dominical, né? E é maravilhoso estudar as escrituras, que você possa verdadeiramente conhecer e prosseguir nesse conhecimento, tá bom? Lembrando que as nossas aulas estão disponíveis lá no nosso aplicativo, tá? Aulas elaboradas com todo cuidado, com conhecimento da palavra, tentamos estudar com os melhores professores também, né? Então, baixa lá a nossa aula, estuda através da nossa aula, tá bom? E até breve, até a nossa próxima aula.